Olá pessoal, hoje vamos aprender a calcular a área de algumas figuras utilizando integral. Eu vou começar com uma figura bastante simples, que é o seguinte. Veja aqui, esse triângulo. Esse triângulo, ele tem base 10, altura 30, veja aqui, base 10, altura 30. Então a área desse triângulo, pela fórmula da área do triângulo, é base 10 vezes altura 30. 10 vezes 30, 300. Dividido por 2, 150. Então a área desse triângulo é 150. Agora, vamos utilizar a integral para a gente ver como é que faz. Começando com a integral bem simplesinha. Veja aqui. Então o problema é o seguinte. Calcular a área abaixo da reta y igual a 3x no intervalo de 0 até 10. Muito bem, para calcular a área utilizando a integral, a fórmula é essa aqui, ó. Área é igual a integral de A até B de uma função menos a outra função dx. Quem é essa função f de x? É a que fica acima. Tá bom? E g de x é a que fica embaixo. Então f de x é a que fica em cima, g de x é a que fica embaixo. Veja aí então. O gráfico eu já te mostrei. Aqui é a reta y igual a 3x. Como é que faz? O gráfico. Se o intervalo que eu quero é de 0 a 10, então eu peguei 3 valores apenas para achar essa reta. 2 já seria suficiente, né? Mas eu peguei 3. Um negativo. 1 negativo vezes 3, menos 3. 0. 0 vezes 3, 0. X igual a 10. 3 vezes 10, 30. Então eu tenho aqui, ó, o ponto. Menos 1 e menos 3. Esqueci de colocar aqui o menos 3. 0 e 0. 10 e 30. Essa função aqui vai para a fórmula. É a função f de x, é a que está acima. E aqui, a reta y igual a 0, o eixo x, é a função g de x, é a que está embaixo. Então vai ficar assim, ó. A área é igual a integral de 0 até 10 de 3x, a reta y igual a 3x, menos 0, a reta y igual a 0, dx. Ora, 3x menos 0 é 3x. Integrando 3x. A integral de 3x é 3x ao quadrado sobre 2. Lembra? Por quê? Porque o expoente é 1, você aumenta 1 no expoente e divide pela soma. 3x ao quadrado sobre 2. De quanto? De 0 até 10. Então agora eu vou substituir 10 no x. 10 ao quadrado, 100, vezes 3, 300, dividido por 2, 150 unidades de área. Não é interessante? Aqui, num segundo vídeo, não dá para fazer nesse aqui mesmo, um problema que eu dividi em 3 partes. Primeiro é o seguinte. Dadas as curvas, quais curvas? Y igual a meio x, y igual a 1/10 de x ao quadrado, ou seja, uma reta e uma parábola. Letra A. Calcular a área entre as curvas, as duas curvas dadas, no intervalo de 0 a 5. Lembra que eu já te falei
que a equação de uma reta também é chamada de curva. Uma reta também é chamada de curva. Curva é um nome geral, certo? De toda figura representada geometricamente no plano. Então, calcular a área entre as curvas no intervalo de 0 até 5. Vamos ver então como é que é o gráfico. Veja aí o gráfico. Y igual a meio x. X igual a 0, meio vezes 0, 0. X igual a 5. Meio vezes 5, 5 meios. 5 meios é o mesmo que 2,5. 2 pontos já são suficientes. Agora a parábola. Y igual a 1/10 de x ao quadrado. X igual a 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 1/10, 0. X igual a 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1/10, 4 décimos. Que escrito em decimal, 0,4. X igual a 5, 5 ao quadrado, 25, vezes 1/10, 25 décimos, 25 dividido por 10, 2,5, e assim por diante. Eu peguei valores de 0 até 5 só por quê? Porque no intervalo de 0 a 5, que ele quer a área. Agora veja o gráfico. O gráfico, então, aqui está a reta e aqui está o ramo da parábola, no intervalo de 0 até 5. Então aqui a reta y igual a meio x, aqui essa curva é a parábola y igual a 1/10 de x ao quadrado, certo? Vamos chamar essa área aqui, ele quer a área entre as curvas. Vamos chamar essa área de área 1. Então veja bem, qual é a função que está acima? É a reta, y igual a meio x. O que está abaixo? Y igual a 1/10 de x ao quadrado. Certo? Então vamos lá. No próximo vídeo, eu vou calcular então a área desta figura. Tá bom? A reta, nós fizemos 0, 0 e 5, 2,5. Então aqui, 2 pontos da reta, está aí a reta. E a parábola, a gente fez 0, 0, 2 e 0,4, esse pontinho. 5 e 2,5, esse pontinho. Então, com esses 3 pontinhos, eu tracei esse ramo da parábola. Vamos calcular essa área entre as duas. A que está acima é a da reta. A que está abaixo é da curva da parábola, para a gente colocar na fórmula. Tá bom? Então, veja o próximo vídeo na continuação do cálculo da área. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.